Como os senhores sabem, eu tenho me dedicado a essa área do direito penal. Minha área é outra, né? Eu sou, digamos assim, um tributarista por escolha, enfim, faz 25 anos mais, talvez até. Eu comecei a minha vida profissional mesmo no Tribunal da 4ª Região, lá como funcionário, lá, ajudando a preparar os modelos lá do tributário, né? Já tinha 19 anos, então faz muito tempo que eu trabalho no tributário, mas quando eu cheguei ali no Tribunal da 4ª Região, por antiguidade, a vaga que havia era uma vaga do penal, então eu tive que me defrontar com essa temática toda, para mim, absolutamente nova, e agora faz 5 anos já, né, que eu tenho essa vivência ali. O tema da palestra de hoje é a questão da tributação do ilícito. E nós nos dedicamos muito a isso ali no Rio Grande do Sul, inclusive foi o tema central do nosso Congresso de Direito Tributário do Instituto de Estudos Tributários neste ano. Nós temos um livro que recém foi publicado, que se chama Tributação do Ilícito, que é coordenado justamente pelo presidente lá do Instituto de Estudos Tributários. E aqui tem muitos textos, não é, de grandes tributaristas, assim, o Ricardo Mariz de Oliveira, o professor Chuele, também da USP, vários outros colegas do tributário, assim, que se debruçaram sobre esse assunto. É muito interessante a gente enxergar essas interseções do direito penal com o direito tributário. O Arthur Ferreira Neto, que foi o anterior presidente do Instituto, ele é filósofo também, mestre, doutor em Direito Tributário e em Filosofia, e ele escreveu a parte, digamos assim, introdutória desse livro, né, falando da pena e do tributo e buscando algo em comum entre as duas coisas. Eu lembrei de um prefácio que a ministra Ellen Grace fez aquele meu livro grande de comentários, né, na 10ª edição. Ela dizia assim: olha, o tributo e a pena são duas das manifestações do Estado como ente soberano, e se eles têm alguma coisa em comum, efetivamente, não é? É que, no que diz respeito aos efeitos jurídicos dos seus pressupostos de fato, muito pouco concorre para esses efeitos a nossa vontade, não é? A vontade, talvez ela tenha de estar presente para que se concretize a hipótese de incidência, não é? Para que se concretize lá a materialidade, a autoria, o elemento subjetivo, né, do tipo penal, mas os efeitos jurídicos eles simplesmente incidem, não é? Então esse é um elemento realmente digamos, de convergência, não é? Que acaba repercutindo nessas duas áreas do direito. Tanto a pena quanto o tributo, eles se impõem quando os pressupostos de fato se estabelecem, não é? Eu tratei nesse livro mais das interseções processuais entre uma coisa e outra. E eu percebi o seguinte, trabalhando lá com esses crimes, não é, importantes relacionados ao mundo empresarial, relacionados ao meio político, eu percebi que existe uma certa circularidade que marca essas situações. Por que circularidade? Porque muitas vezes hoje, não é, com as forças-tarefas funcionando, a gente tem uma participação de vários órgãos na investigação criminal, não é? Não apenas a Polícia Federal, não apenas o Ministério Público como condutor e destinatário também, não é, da investigação para poder oferecer a denúncia, mas órgãos como o Banco Central, como a Receita Federal do Brasil, órgãos trazendo, não é, o seu know-how, as suas especialidades para contribuir com informações, contribuir com a busca, não é, do desvendamento daquela trama criminosa. Então, hoje em dia, muitas vezes as coisas começam com uma força-tarefa em que muitos órgãos participam, ok? E se consegue eventualmente desvendar, digamos assim, uma trama de corrupção num determinado órgão, não é? O que acontece a partir dali? Bom, o Ministério Público procura compreender aquilo do ponto de vista do seu enquadramento típico, destacar lá os diversos núcleos, não é, que participam daquela organização criminosa, como muitas vezes nós temos, oferecer as denúncias que caibam, não é?
Aliás, nós tivemos muitos casos ali na 4ª região, e às vezes diferentes. Nesses casos da Operação Lava Jato, por exemplo, nós temos uma fragmentação, não é? Através do oferecimento de várias denúncias, conforme determinados núcleos, determinados atos de corrupção, de maneira que permitem que a gente vá se aproximando desse objeto de modo um pouco mais delimitado. Uma ação tem 4, 5, 6 réus, todos eles têm uma certa identidade, assim, uma certa comunhão. Em outras ações, nós tivemos, por exemplo, 40 e poucos réus. Tem uma ação lá de corrupção, envolvendo corrupção lá no Rio Grande do Sul, que foi um esquema importante, envolvendo vários governos de vários partidos ali, que é uma ação com 40 e poucos réus. Evidentemente demorou 10 anos, não é? Demorou 10 anos, uma confusão, um processo difícil, cheio de incidentes, de dificuldades, mas na Operação Lava Jato não, né? A gente conseguiu fracionar, conseguiu, digamos assim, uma maneira mais racional de apresentar isso ao judiciário, de poder delimitar, né, o objeto de cognição, e com isso a gente poder ir se desincumbindo, né, das diversas fases aí, de uma maneira um pouco mais ágil e um pouco mais segura também, porque se tu tem que julgar 5, 6 réus é uma situação, se tu tem que julgar 50, não é? A complexidade disso aí é muito maior. Mas então começam essas investigações, não é? Através dessas forças-tarefas, se identifica lá os crimes então de corrupção, os crimes de lavagem de dinheiro, os crimes de evasão, não é? De divisas, outros crimes correlatos, como os relacionados às leis de licitações, por exemplo, às vezes peculato. Nós temos aí, não é, um conjunto de crimes que, via de regra, acabam aparecendo nessas operações, não é? Então, o Ministério Público vai lá, oferece as denúncias, enfim, e, paralelamente, já no desdobramento dessas situações, a Receita passa a se debruçar sobre isso com uma outra perspectiva. Num primeiro momento, talvez, não é, a presença da Receita fosse participar dessa investigação para os fins criminais, né, contribuir com a sua especialidade para esses fins de investigação criminal. Mas, num segundo momento, não é, a Receita vai se debruçar sobre isso para o lançamento de créditos tributários, quando verifique efetivamente ali a ocorrência de fatos geradores de tributos, né? Então, nós vamos ter uma força-tarefa, começam as ações penais, logo na sequência, a Receita Federal passa a proceder às autuações em entender adequadas, não é? E lá, ao final do processo administrativo fiscal, quando se tem a constituição definitiva do crédito tributário, a gente sabe que o lançamento não é um ato provisório, ele vem para ser definitivo, mas ele está sujeito ainda à revisão na esfera administrativa, porque se assegura o contraditório, a ampla defesa, através das impugnações, dos recursos, por exemplo, para a Delegacia de Julgamentos da Receita, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, ao final do processo administrativo fiscal, a gente tem a constituição definitiva do crédito tributário. E a partir daí tem incidência um artigo da Lei 9.430. A Lei 9.430 tem tanta coisa importante, tanta coisa relevante em matéria tributária, né, que para mim, olha, nós temos a Constituição, nós temos o Código Tributário Nacional e nós temos a Lei 9.430, né, que cuida lá de muitos institutos, dentre eles a representação fiscal para fins penais, não é? Então, concluído lá o processo administrativo fiscal, via de regra, quando se tem ali não apenas a constituição do crédito relativo ao tributo, mas também a constituição do crédito relativo à multa qualificada, aquela multa, não é, que na esfera federal acaba sendo dobrada, portanto, alcança 150%, e quem tem como pressuposto de fato justamente o dolo, a fraude, o conluio, não é? Como eu costumo dizer, quando se percebe que os contribuintes devem e não pagaram, não por descuido, não por negligência, mas por safadeza mesmo, e nesses casos uma safadeza até
digamos assim, com uma sofisticação bastante importante, se constitui o crédito do tributo e se aplica a multa qualificada. Então, o passo seguinte, quando se consolida isso na esfera administrativa, quando a gente tem o crédito tributário como um crédito firme, não é? Apto então já a ser inscrito em dívida ativa, a ser executado, a gente vai ter a incidência do artigo 83, se não me engano, da Lei 9.430, que fala da representação fiscal para fins penais. Então, a Receita Federal constituiu o crédito tributário, a partir daí ela vai buscar, não é, a satisfação desse crédito e ela representa para o Ministério Público, para que o Ministério Público imposto de todo aquele material, agora o material já correspondente ao processo administrativo fiscal, e nós temos tido uma jurisprudência até relativamente assim convergente e tranquila, no sentido da viabilidade, né, desse compartilhamento de informações, ainda quando a Receita Federal tenha tido acesso a movimentações bancárias, por exemplo, né, diretamente, coisa que o Ministério Público não pode fazer, não é? Se o Ministério Público, numa investigação, precisa quebrar um sigilo bancário, ele tem que pedir para o juízo, não é? Tem que fazer essa solicitação e obter uma autorização judicial. A Receita Federal, por força da Lei Complementar 105, ela acessa mediante pedido direto, não é? E isso é válido, desde que haja processo administrativo instaurado e seja justificada a necessidade dessas informações, não é, para que se possa avançar na investigação tributária. Mas quando se conclui o processo administrativo fiscal, então se faz a representação fiscal para fins penais, encaminha tudo para o Ministério Público para subsidiar, então, as ações penais por crimes contra a ordem tributária. E por isso que eu falei no início lá da questão da circularidade, não é? Por quê? Porque começa numa investigação, digamos assim, penal relacionada à corrupção, lavagem de dinheiro, vai para a Receita Federal para que a gente tenha, então, a constituição dos créditos tributários, e vai voltar para o Ministério Público e para a esfera penal, para que a gente tenha um segundo momento da responsabilização criminal dessas pessoas. Primeiro foi pelos atos de lavagem, foi pelos atos de corrupção ativa, corrupção passiva, e agora vai ser por crime contra a ordem tributária. Eu estava ontem pensando no nosso tema aqui, mais uma vez, muito falei sobre esse tema no ano que passou, estava pensando assim, é verdade que se as pessoas perguntam qual é o momento para a representação fiscal para fins penais, a gente diz, com base na legislação, que é esse que acabei de referir. Quando se conclui o processo administrativo fiscal, então a autoridade faz essa representação. Diga-se, não é? Representação que não é uma representação necessária para que haja ação penal, não é? É apenas o nome que se dá a essa comunicação entre o fisco e as autoridades de persecução penal, na medida em que as ações por crimes contra a ordem tributária são ações penais públicas incondicionadas. O que a gente tem, é verdade, com base na súmula vinculante número 24, a constituição definitiva do crédito como condição objetiva de punibilidade. É outra coisa. Mas a representação ela é uma comunicação que a gente atribui esse nome, não é? Entre os órgãos fazendários e o Ministério Público. Então a gente diria assim, sim, quando conclui o processo administrativo é o momento de fazer a representação. E eu estava pensando, não é, essa noite, mas vamos supor que não começou lá com uma força-tarefa, onde a polícia estava junto, o Ministério Público estava junto, começou simplesmente, não é, a percepção dos ilícitos começou numa atuação ordinária da Receita Federal. Entre os diversos instrumentos que a gente tem, não é, de acesso à informação por parte do fisco, ele passou a cotejar dados de maneira a perceber que havia coisas erradas, não é, que pessoas estavam tendo movimentações financeiras muito superiores àquelas declaradas, e vamos supor então, não é, que até numa questão de malha, de percepção de, por exemplo, de acréscimo patrimonial a descoberto, a Receita Federal diretamente e sozinha passe a desvendar algo que é muito maior do que um ilícito penal, tributário, não é?
que realmente apresenta indícios, não é, relacionados à corrupção, à lavagem, a um monte de coisa. Será que a Receita tem que esperar o fim do processo administrativo fiscal para fazer uma representação para o Ministério Público? É claro que não, não é? É claro que não. Então, a Receita Federal, quando ela começa a perceber elementos que desbordam dos ilícitos tributários para outros ilícitos, que são, inclusive, de maior gravidade, ela tem que buscar, não é, dar aos órgãos de persecução penal essa informação. Então, não importa, inclusive, qual é o nome, não é, dessa comunicação, se a gente vai chamar de representação ou não, mas o fato é que ela tem que informar para os órgãos de persecução penal o que ela está percebendo para que haja um trabalho simultâneo. Até porque, se é certo que para os crimes contra a ordem tributária o prazo prescricional fica suspenso lá até a constituição definitiva do crédito tributário, para os outros crimes não. E a gente sabe que a constituição definitiva do crédito pode levar muitos anos, não é? A gente tem um processo administrativo fiscal qualificado, um processo administrativo fiscal complexo, nós temos uma primeira instância em que as decisões não são monocráticas, não é? Quer dizer, a decisão das delegacias da Receita Federal não são como as decisões de uma vara tributária, em que nós, juízes, não é? Vamos lá, decidimos a questão, não é? Pessoalmente ali, decide, assina. Não, já é um colegiado com 5 auditores. A primeira decisão do processo administrativo fiscal federal já é uma decisão de um colegiado com 5 auditores. Então, é complexo, depois vai para os conselhos, pode haver até recurso especial lá no âmbito do conselho, enfim, pode levar alguns anos, e são anos, às vezes, preciosos do ponto de vista da prescrição penal. Então, é claro que os órgãos da Receita Federal não podem ficar esperando o fim do processo administrativo fiscal para dar conhecimento aos órgãos de persecução penal. Eles têm que dar esse conhecimento antes, através de uma comunicação que tenha o nome que tiver, porque tanto faz. Isso não é regulado, não tem importância qual seja o nome dessa comunicação. A representação fiscal para fins penais, que a gente fala tecnicamente, essa é para fins de persecução dos crimes contra a ordem tributária. Não é? Então, essa sim tem que aguardar lá, por força inclusive da súmula vinculante número 24, não é? O fim do processo administrativo, senão ela não tem utilidade. Não é? Uma outra coisa interessante que eu gostaria de referir é uma questão que surgiu para nós na 8ª turma lá, quando, num desses processos relacionados à Lava Jato, apareceu a Procuradoria da Fazenda formulando um pedido. Um pedido cautelar lá de reserva de bens para fazer frente ao crédito tributário que ela imagina que poderia constituir relativamente àqueles réus ou às empresas de que eles participavam. Não é? Foi uma questão muito curiosa, porque nós tínhamos efetivamente um volume de recursos muito grande já, não é? Objetos de sequestro naquele processo, não é? A gente tem tido uma colaboração, uma cooperação internacional bastante significativa, inclusive até, às vezes, até por iniciativa, não é, de instituições financeiras de outros países, informando, não é, procurando colaborar, tomando lá a iniciativa de trazer isso ao conhecimento da Polícia Federal Brasileira, e nós tínhamos num determinado processo muitos milhões de reais ali realmente, não é, objetos de construção. E a Receita Federal disse o seguinte: eu quero um pedaço disso aí, eu quero reservar para a satisfação do crédito tributário um pedaço disso aí. Quando a gente se deparou com essa questão, a gente olhou isso na turma ali e viu o seguinte: olha, em primeiro lugar, o crédito tributário nem está constituído ainda. É verdade que existe a possibilidade de medidas cautelares fiscais, né, para cautelar a satisfação do crédito antes mesmo da sua constituição, em um ou outro caso, mas é uma medida excepcional. Segundo, o que a gente tem aqui é a construção do que é o produto do crime. O dinheiro que foi desviado está aqui, não é, indisponível, bloqueado, para que a gente possa, ao fim e ao cabo, dar o destino adequado. E esse destino adequado é o perdimento e a devolução à vítima. Não é?
Quer dizer, nós vamos, através da constrição desses valores aí, procurar restituir as coisas ao status quo ante. Não é? E se isso é um volume de recursos que foi retirado da vítima, então nós não podemos pensar, não é, em estabelecer uma constrição para fins tributários sobre esses valores aqui. Isso vai voltar para onde, ou para o lugar de onde jamais deveria ter saído. Isso pertence à vítima. Quando se estabelece lá uma constrição sobre o que é produto do crime, nós estamos negando a disponibilidade daqueles valores, não é, ao agente criminoso. Nós estamos dizendo assim, olha, tu nunca poderias ter te apropriado disso, tu não tem a disponibilidade legítima sobre isso, isso não te pertence, isso será devolvido a quem de direito. Ou seja, nós negamos a essa pessoa por completo a possibilidade de dispor sobre aquilo ali. Então, aquilo ali vai ser restituído, não é, à vítima, e não há como se pensar numa constrição para fins tributários sobre esses valores. De maneira que, se o fisco vier a constituir o seu crédito tributário e buscar depois, não é, a penhora de bens, enfim, ele terá que fazer sobre outros valores, não sobre esses valores aí que são o próprio produto do crime, que foram objeto de constrição, que será, aos quais será aplicado o efeito da condenação, que é o perdimento. Não é? Um outro aspecto importante a considerar, e eu estava ali no carro vindo para cá e folhando ali o livro, o Ricardo Mariz de Oliveira dizendo assim, olha, em matéria de tributação do ilícito, a gente costuma, não é, sempre ter como ponto de partida o non-olet, não é, que não importa se a atividade era lícita ou não era lícita, não, isso é irrelevante. Ele diz assim, olha, ok, tudo bem, não é? Mas o decisivo para fins de tributação não é isso. O decisivo para fins de tributação é a revelação de capacidade contributiva. É se a gente consegue enxergar em determinadas movimentações econômicas, na ostentação de patrimônio, fatos signo presuntivos de capacidade contributiva. Se a gente consegue enxergar ali fatos geradores de tributos, a origem daqueles valores, não é? Isso pode ser irrelevante e realmente, via de regra, como digamos assim, como premissa inicial, será. Então, o que vai acontecer? Esses crimes, como eles envolvem muita movimentação de dinheiro, a gente começa a perceber, não é? Que há capacidade econômica ostentada por essas pessoas que estão praticando esses crimes, não é? Por exemplo, nós temos muitas empresas envolvidas, muitas delas não são empresas de fachada, elas têm uma operação efetiva, não é? Elas movimentam muitos recursos e, de repente, a Receita Federal se aproxima dessas empresas para auditar suas contas, enfim, no sentido de demonstrar que várias despesas que elas consideraram lá como dedutíveis para fins de apuração do seu lucro, por exemplo, né, o lucro real da empresa, não poderiam ter sido deduzidas, porque não eram despesas necessárias para a aquisição da renda, porque a legislação não autoriza a dedução, porque aqueles atos lá todos estavam, na verdade, eram atos simulados, não correspondiam, não é, ao objeto dos contratos que se tinha realizado entre essas empresas e seus fornecedores, as consultorias que não aconteceram, os fornecimentos que não se deram, enfim, as contratações de fachada. Então, a gente passa a ter um olhar de novo para as movimentações econômicas dessas empresas e uma auditoria sobre essas contas, né, para verificar se a apuração do lucro que elas fizeram era adequada ou não. E em face de toda a ilicitude relacionada a determinados contratos, se começa a identificar, não é, que algumas coisas têm que ser desconsideradas, que algumas empresas fornecedoras, inclusive eram empresas de fachada, nunca tiveram realidade efetiva como atividade econômica, que muitos pagamentos feitos não correspondiam àquilo que ali estava posto como sendo o seu objeto contratual, e assim por diante. Então, a Receita olha para essas empresas, não é? Faz a lavratura dos autos para cobrar os valores disso aí. Em outros casos, não é, se identifica em pessoas físicas uma movimentação financeira gigantesca, não é? Se encontra em contas no exterior,
um volume de recursos enorme no nome de determinadas pessoas físicas, ou não é, de empresas por elas administradas, ou de que elas têm a disponibilidade, que é tudo apenas empresas de fachada. Se vê lá que tem muita movimentação financeira e muita capacidade econômica vinculada a determinadas pessoas físicas, não é? Se coteja isso com as declarações de rendimentos dessas pessoas, se vê acréscimos patrimoniais a descoberta, se vê dispêndio de recursos que também não são compatíveis com os rendimentos, não é, declarados, e então se faz os lançamentos respectivos. Aí há uma questão muito interessante, não é? Quando a gente olha para a pessoa física, para fins de tributação do imposto de renda, a gente tem como base de cálculo lá os rendimentos tributáveis da pessoa física, não é? Quer dizer, aquilo que ela teve de acréscimo, não é? Descontadas lá as despesas necessárias para oferir aquela renda, não é? Só que se a gente tem no âmbito penal o sequestro desses valores para restituir a vítima, será que faz sentido nós procedermos a uma autuação tendo como base de cálculo essa disponibilidade de recursos que é retirada por força da ação penal? O professor Marco Aurélio Greco traz alguns julgados interessantes aqui nesse livro, falando da questão assim da resposta que o ordenamento jurídico dá, não é, a determinados ilícitos. É verdade que, digamos, a gente costume se aproximar dos efeitos jurídicos, né, de determinadas situações, tendo em conta a independência dos ramos do direito, né, independência não, mas a sua autonomia dos ramos do direito, de que a gente poderia ter, não é, efeitos administrativos, efeitos civis, efeitos tributários, não é, advindos de um mesmo fato, porque são autônomos os ramos do direito. Ok, mas muitas vezes há uma espécie de sobreposição de punições. Muitas vezes os efeitos jurídicos que a gente pode tirar do direito penal, por exemplo, afetam os pressupostos de fato do direito tributário. Então é muito interessante a gente pensar se é possível ou não a gente considerar como rendimento tributável aquilo que acabou por ser sequestrado lá para devolução à vítima, não é? Na medida em que, ao devolver ao status quo ante, o que se faz é negar por completo a disponibilidade sobre aqueles valores. Tu nunca poderias ter tido, não é teu, e devolveremos a quem de direito. Ou seja, se extrai, não é, do patrimônio e do âmbito de disposição daquele agente do crime, não é, aquela parcela patrimonial, não é? Aquele acréscimo patrimonial, na verdade, é negado a essa pessoa. Por quê? Porque ele tem uma origem ilegítima, ilícita, não é? Então, é questionável se é possível tributar isso ou não. Agora, normalmente se consegue sequestrar lá um volume de recursos que não corresponde à totalidade dos recursos, não é, que constituíram o proveito ou produto do crime. E se identifica que houve inúmeras movimentações e que uma boa parte daquele produto do crime ali, ele acabou sendo consumido, não é? Ou foi consumido e desapareceu mesmo, porque se consumiu e não se deixou rastro, não é? Ou se teve a disponibilidade, exerceu a disponibilidade sobre aqueles valores, transformando em outros bens que são proveito da atividade criminosa. Quer dizer, embora ilegítima, embora ilegal, embora não devesse ter acontecido a disponibilidade sobre aqueles valores, ela aconteceu. E ela aconteceu de fato, inclusive. Aquelas pessoas efetivamente ostentaram aquela capacidade econômica e tiveram, portanto, a disponibilidade de um acréscimo patrimonial, não é, que é uma riqueza nova, uma perspectiva dinâmica, não é, de ingresso e utilização desses recursos. Então, os valores que foram objeto de consumo, de uso, que foram transformados em outros bens, esses
eles realmente constituem, né, uma ostentação de riqueza que não se tem como afastar da tributação. Pelo contrário, não é? Seria a situação mais injusta do mundo, não é? Nós tributarmos as pessoas que obtêm recursos da sua atividade ilícita, não é? Que obtêm lá determinado acréscimo patrimonial, que usam aquilo para o seu sustento, que usam aquilo para os seus investimentos, e deixar de tributar aqueles outros que ostentam capacidade econômica, que gastam e normalmente, né, quando o dinheiro ingressa de uma maneira muito fácil, ele também é gasto de uma maneira muito, às vezes até ostensiva e ofensiva, digamos assim, e essas pessoas poderem fazer o uso dessa disponibilidade sem ter, não é, que contribuir para as despesas públicas. Nesse caso, nós não consideraremos a origem ilícita desses valores, porque tão pouco importa para o direito tributário. O fato é que, efetivamente, houve a disponibilidade, não é, econômica desses valores, e isso será objeto de tributação. Nós tivemos um painel no evento ali do IET, muito interessante, em que 5, 6 tributaristas participaram ali discutindo a questão da dedutibilidade de rendimentos, discutindo esses conceitos, não é? E a gente está numa construção ainda sobre essa questão da tributação do ilícito. Mas eu vou concluir dizendo o seguinte: esse título, tributação do ilícito, não é? Seja o título do livro, da palestra, a maneira como a gente apresenta essa temática, esse título, ele é impróprio, porque jamais a gente terá a tributação do ilícito. O que a gente tem é a tributação de revelações de capacidade contributiva, que implicam fatos geradores e que se dão eventualmente, casualmente, circunstancialmente, no contexto de atividades ilícitas. Ou seja, não é a tributação do ilícito, porque não é um efeito jurídico do ilícito. O que se faz é verificar que atividades ilícitas, por vezes, não é? Por vezes, elas estão num contexto que também implicam fatos geradores de tributos. Então, a tributação se dará a par da origem ilícita ou não desses recursos. Nós não estaremos jamais tributando o ilícito, nós estamos tributando a capacidade contributiva ali revelada, não é? Então, o nome não é muito apropriado, ele nos leva, digamos assim, a uma perspectiva de entrar nesse assunto com o pé atrás. Como assim tributação do ilícito? Não é? Se tributo não é sanção de ato ilícito. Se a gente não pode ter na descrição do fato gerador da obrigação tributária o ilícito como um elemento normativo, não é? Isso a gente não tem mesmo. Então não é disso que a gente trata. Melhor talvez seria a gente considerar a tributação, não é, no contexto de atividades ilícitas. E assim a gente coloca melhor o assunto. Acho que a gente deixa de ter tanta prevenção, digamos assim, quanto a isso. No âmbito da Operação Lava Jato, nós já temos muitas autuações, não é? Dizem que se chegou a 40, 50 bilhões em autuações já nessa operação. Claro, né? Os volumes são gigantescos. Eu estava vendo ontem ali o Eric falar, não é, da questão da economia do crime, do custo, não é, da corrupção. Certamente aquilo ali é muito maior. Certamente é muito maior. Nessa semana, na 8ª turma, a Procuradora Regional da República que trabalha conosco, que é contemporânea minha, assim, eu entrei como magistrado federal em 93 e ela entrou na Procuradoria da República, não é? Ela estava lá fazendo o parecer dela e tal, oral, na sessão, e uma hora ela foi ler uma parte lá, e ela travou assim, porque ela ia referir que tinha encontrado na conta do sujeito 123 milhões de dólares. E ela travou porque, instintivamente, ela pensou assim, mas será que é isso mesmo? Aí ela olhou assim, não é? E o relator do processo disse, é isso mesmo, são 123 milhões de dólares, não é? Nós pegamos vários processos ali, relacionados, por exemplo, àqueles navios sonda, não é? Da Petrobras, para utilização em perfurações
profundas lá, prospecção em águas profundas, enfim, que os contratos eram contratos de 2 bilhões de dólares, vários contratos, não é? Qual era a propina nesses casos aí? Começou com 20 milhões, no outro ano passou para 40 milhões, as que se sabe, não é? As que se sabe. E eu costumo assemelhar esse pessoal àqueles pivetes que roubam o nosso celular, não é? Poxa, o cara vai lá, compra um celular bacana, lá gasta 4 mil no celular, não é? Aí o pivete vai lá, tira o celular e vende por 100 pila. Ele vende por 100, puxa, mas era meu celular, custou 4 mil. Faz quanto custou, né? Ele quer os 100 pila dele. Então, qual é o prejuízo? Né? O prejuízo é muito maior do que o proveito econômico do agente criminoso. Então, se a gente vai medir o prejuízo, né, pelo valor da propina, a gente está olhando só para um pedacinho muito pequeno. Muitos desses contratos, e no início, eu também como revisor, assim como a procuradora da República, ali olhava para aqueles processos e dizia, será possível que é isso? Não é? São 2 bilhões de dólares, só esse contrato aqui, e no outro ano de novo, e depois de novo, e não teve utilidade nenhuma. E a motivação do contrato, não é? Era a propina lá dos 20 milhões de dólares para um, 20 milhões de dólares para o outro, é isso. Os caras fizeram um contrato de 2 bilhões de dólares para ganhar 20 milhões de propina. É isso. Então, assim, se a gente pega casos isolados, né, de valores tão extravagantes, assim, a gente vê que certamente o custo, né, disso é muito elevado mesmo, não é? Quando eu fui convidado para escrever um capítulo nesse livro, eu disse pro colega lá que havia me convidado, disse assim, olha, sinceramente, eu não sei se eu vou me dispor a escrever um capítulo sobre isso, né? Esse pessoal aí já está cometendo aí já está gerando tanto prejuízo para o país, né? Será que eu vou me debruçar sobre isso para ver se é devido imposto ou não? Não é? Deixa a Receita autuar aí, que se virem, né? Se é justo ou não. Agora, um aspecto é interessante, não é? Que às vezes é discutido aqui na tributação do ilícito. O que a gente não pode ter é uma tributação dissociada da base econômica tributável. Então, se a gente tem, por exemplo, tributação da renda, é tributação da renda. A gente não pode transformar a tributação da renda numa tributação da receita, não é? Então, a gente tem que se ater, digamos assim, à base tributável, a tributação da renda, então eu tenho que ver o que é renda, né? Seja de que atividade econômica for. A gente tem que ter uns cuidados, assim, para que a gente, digamos, resguarde, né, a boa aplicação do ordenamento jurídico e a justiça, digamos assim, dessa tributação. Porque essas pessoas estão punidas pelos ilícitos criminais em geral no âmbito da esfera penal, não é? Quer dizer, o cara já está punido lá, ou já está sendo objeto de persecução penal lá. A questão tributária é outra, não é o momento para punir o ilícito penal lá relacionado à lavagem ou à corrupção. Isso está sendo cuidado na esfera própria. O mundo tributário vai cuidar de buscar a contribuição para as despesas públicas de quem revelou determinada riqueza. Então, o objeto é diferente, a gente não deve contaminar demasiadamente, tá? Portanto, tributação de ilícito é um título impróprio e serve apenas para, digamos assim, nos dar instintivamente a ideia do que a gente está tratando, tá? Muito obrigado, eu fico à disposição para as perguntas. Desembargador Leandro, o que impressiona é como Vossa Excelência trata de temas tão completos de uma maneira tão simples e leve, nos fazendo entender de forma tranquila, né? E, como bem destacou Vossa Excelência, a dificuldade de se conjugar de uma forma justa a tributação desses valores decorrentes, originários, de um produto, de um ato ilícito, bem como a necessidade de divisar, né, o que é matéria tributável do que é sanção penal.
E o cuidado de não se transformar em sanção penal uma atividade tributária, né? E essas questões foram muito bem colocadas por Vossa Excelência. Eu gostaria apenas de salientar mais uma vez a satisfação e a honra de tê-lo aqui presente no evento. Esse é o primeiro evento que Vossa Excelência participa da SMAF, aqui da primeira região. Eu espero que seja o primeiro de muitos, porque Vossa Excelência, com certeza, sempre nos brinda com, não só com a sua atuação na publicação de livros, como na atuação como magistrado, e como nós podemos ver aqui, hoje, né, a facilidade, mais uma vez eu destaco, facilidade e a leveza que Vossa Excelência traz temas de alta complexidade, de modo que a SMAF, os magistrados e os procuradores aqui só têm a agradecê-lo pela palestra que Vossa Excelência nos brindou na manhã de hoje. Eu não sei se tem o cerimonial para dizer, é aberto a perguntas ou não? Vai abrir? Eu gostaria de referir mais algumas coisinhas também, enquanto Fique à o pessoal vontade. Eventualmente formulou alguma questão, que é o seguinte: em primeiro lugar, eu queria cumprimentar todos os juízes federais aqui presentes e também os procuradores da República, não é? Nós somos carreiras realmente assim, carreiras irmãs, não é, que trabalham conjuntamente assim para que a gente possa ter um país melhor. Eu sempre digo, eu tenho 2 filhos fazendo direito, né? Digo assim, se eu não fosse juiz federal, eu seria procurador da República, até porque não tem nome melhor do que esse. Eu acho um nome lindo, né? Procurador da República, é algo maravilhoso. E eu tenho colegas assim de tribunal lá da época de que era servidor que escolheram a carreira, né, da Procuradoria da República, o Douglas Fischer, por exemplo. Eu tenho muita admiração por eles, então eu acho que a gente tem que continuar mantendo essa estreiteza, não é, essa intimidade aí para poder contribuir, não é, uns com os outros aí para construir esse conhecimento. A gente tem um trabalho comum, não é, a ser realizado. É claro que na ação penal a gente tem que ter alguns cuidados, não é? Embora todo esse respeito e esse acatamento que nós temos com o Ministério Público, a gente tem que entender que na ação penal o Ministério Público é uma parte, não é? Então a gente tem que ter uns cuidados para que realmente haja uma paridade, não é, entre as partes ali. Mas a gente sabe que o Ministério Público é uma instituição em que os procuradores estão ali também, não é, e principalmente para fazer justiça. Então, a gente parte do pressuposto, não é, disso sempre nas ações penais. Eu gostaria de cumprimentar também as pessoas todas que estão nos assistindo, né, nas dezenas de estados que compõem essa primeira região. E referir o seguinte: quando eu estava estudando essa questão da representação fiscal para fins penais, me veio a ideia de que, por vezes, quando a gente não tem as forças-tarefa, pode haver a necessidade de a Polícia Federal ou de um Ministério Público Federal informarem para a Receita os ilícitos, não é, de que estão tomando conhecimento, para que a Receita faça o seu trabalho na constituição de créditos tributários. Então, talvez a gente precise passar a usar uma outra comunicação que eu proponho que a gente chame de representação penal para fins fiscais. Quando os órgãos de representação penal percebem ilícitos que também têm uma conotação ou um efeito tributário, não é? E que tem que levar ao conhecimento da Receita Federal isso. Então, que esses órgãos façam uma representação penal para fins fiscais, que provoquem a Receita Federal a realizar o seu trabalho. Isso não apenas é possível, como é necessário, tendo em conta que o Ministério Público, já no início da sua atividade ali, quando está olhando para outros crimes, ele percebe que tem ilícitos tributários ali também, mas ele não tem a possibilidade, por esforço próprio, junto com a polícia, para poder oferecer uma denúncia por crime contra a ordem tributária. Se a constituição do crédito tributário é uma condição objetiva de punibilidade nesses crimes, é necessário que haja a atuação desse órgão, que é a Receita Federal, mas pode ser estadual também,
não é? Para subsidiar o trabalho do Ministério Público, para viabilizar o oferecimento de uma denúncia. Então, essa representação penal para fins fiscais, ela é um passo necessário para que o Ministério Público provoque a Receita Federal de maneira que ela faça parte dela e devolva o procedimento ao fim e ao cabo para aquele segundo momento, né, em que se completa essa circularidade. Então, quem sabe, a gente deva passar a usar isso, fazer representações penais para fins fiscais, provocando a Receita Federal, de maneira que depois ela traga os elementos, não é, que são necessários, inclusive do ponto de vista procedimental e formal, para que possa haver uma denúncia também pelos crimes materiais contra a ordem tributária. Nós temos algo em torno de 15 minutos, então está aberto para perguntas e respostas. Alguém? Agora tem que ter alguém para mandar Ah, está ali o microfone. Bom dia. Bom dia, doutor Pause. Parabéns pela exposição. Meu nome é Robertson, sou procurador da República em Curitiba. Eu fiquei muito feliz com a visão que o senhor trouxe aqui, que muito espelha, talvez, o modo como a gente tem atuado lá na Operação Lava Jato em Curitiba, muito proximamente da Receita, e especificamente dos escritórios de inteligência da Receita. E na linha do que o senhor acabou de dizer, até da representação penal para fins fiscais, algo que temos feito lá, talvez até trago aqui para debate dos demais colegas, no pedido de autorização de buscas e apreensões, por exemplo, solicitar seja autorizado as autoridades fiscais a participarem também das buscas. Isso tem trazido alguns resultados muito interessantes, porque na medida em que eles já investigam os fatos, às vezes em procedimentos fiscais, eles têm conhecimento de documentos que, por vezes, passariam despercebidos das autoridades policiais no cumprimento das buscas, né? Não só isso, achei bastante interessante também quando o senhor falou sobre os ciclos, né, da Receita trazer um resultado para o Ministério Público ou para a polícia, revelando ali indícios de lavagem de dinheiro, por exemplo, se instaurar uma investigação criminal. E aí eles, muitos nos trazem um problema, né? Eles não conseguem cumprir buscas e apreensões, não têm, logicamente, legitimidade para celebrar acordos de colaboração e, por vezes, falta a eles uma parte do processo para atingir uma maturidade de provas. Quando a gente consegue, por meio dessas medidas mais invasivas, obter essa prova, eles voltam a agregar muito no trabalho, produzindo novos relatórios e... enfim, trazendo novas informações. Mas aí, especificamente sobre a pergunta que eu gostaria de trazer ao senhor, diz respeito justamente a isso. Diversas nações pelo mundo todo, democracias consolidadas, não trazem o sigilo fiscal como algo oponível ao Ministério Público em procedimentos de investigação criminal. Ou seja, o Ministério Público pode acessar diretamente esses dados e isso traz uma dinamicidade às investigações muito boa. Mais do que isso, no nosso ponto de vista, a gente logicamente não busca acessar esses dados diretamente, até por uma questão de cautela, embora haja opiniões jurídicas em ambos os lados, no sentido de que seria possível acessar diretamente e outras opiniões contrárias, nós tomamos a cautela de postular a autorização judicial em todos os casos, mas isso acaba travando a investigação, né? Então, a pergunta seria se o senhor tem algum entendimento já formado sobre essa questão da possibilidade do Ministério Público acessar diretamente informações fiscais em procedimentos de investigação criminal especificamente instaurados, né? Pois bem, eu cumprimento o procurador lá de Curitiba, não é? Vocês estão realizando um trabalho maravilhoso, né? Quando eu fiquei muito feliz, né, com a assunção do cargo de ministro da Justiça pelo colega lá da 13ª Vara, né, o Sérgio Moro. Mas o colega, ele simboliza, digamos assim, o trabalho de muita gente, né? A gente sabe que a Lava Jato ela acontece pela convergência e pelo espírito público de muita gente. E essa força-tarefa lá de Curitiba é extraordinária, então eu, em primeiro lugar,
aproveito para cumprimentar os preclaros procuradores da República que lá atuam. Essa questão do sigilo, sinceramente, eu tenho estudado muito sigilo. Primeiro estudava para fins tributários e depois para as questões penais, não é? Qual é o fundamento do sigilo bancário? É muito comum que a gente invoque como fundamento do sigilo, da comunicação de dados ou dos próprios dados, não é? A Constituição fala em comunicação dos dados, as questões assim de privacidade e intimidade. Não é? Olha, intimidade é algo que diz respeito à pessoa física. Privacidade eu não chegaria tanto. Mas quando a gente olha para as pessoas jurídicas, não é? O que a gente vê? As pessoas jurídicas, elas devem manter uma contabilidade detalhada, regular, à disposição das autoridades. Aliás, mais do que à disposição das autoridades, hoje em dia, não é? Muitos dos atos, não é, comerciais das empresas, na verdade, são de conhecimento do fisco em tempo real, não é? Porque as notas fiscais eletrônicas e tudo, e depois o SPED fiscal. As pessoas jurídicas, elas têm que ter uma contabilidade regular, transparente, à disposição das autoridades e subsidiadas pela sua documentação fiscal e pela sua documentação comercial. Então, sinceramente, eu não entendo a ideia de sigilo relacionado às pessoas físicas. Digo do sigilo perante as autoridades públicas. É claro que nós temos que ter uma preservação de sigilo no sentido de não permitir a publicização de movimentações e de documentos relacionados a cada empresa, no sentido de que tudo seja conhecido por todos, porque isso não faz sentido. Isso exporia, não é, as pessoas jurídicas desnecessariamente, exporia inclusive as suas estratégias de negócio, a maneira de estruturação da sua atividade econômica. Eu não estou, de modo algum, querendo dizer, não é, que tudo deveria ser público para todos, mas a oposição de um sigilo perante as autoridades de fiscalização, sejam elas quais forem, sejam fiscais, sejam policiais, sejam Ministério Público, não faz o menor sentido dentro do contexto da nossa legislação. E vejam só, vocês já viram algum questionamento sobre a constitucionalidade de se manter uma escrituração fiscal e comercial regular à disposição das autoridades? Não é? A gente não questiona isso. Não é? É algo natural, normal. Agora, a questão das movimentações financeiras, se nós tivermos acesso às movimentações financeiras das empresas, elas têm que ser um espelho da contabilidade dessas empresas. E se elas não são um espelho da contabilidade dessas empresas, é porque há fraudes, é porque há desvios. Então, quando se busca o conhecimento da movimentação financeira das empresas, se busca, na verdade, a confirmação de algo que por elas já é declarado e dado às autoridades, não é? Quer dizer, não faz sentido a gente cobrir isso por sigilo. No que diz respeito à pessoa física, é um pouquinho mais delicado, não é? Acredito eu que hoje a postura mais serena, não é, e talvez conservadora, mas mais eficaz realmente é não avançar o sinal, porque a jurisprudência ela ainda é no sentido da reserva de jurisdição para essas quebras de sigilo. Agora, é verdade que o judiciário tem evoluído na compreensão desse tema. E a gente encontra vários acordos do Supremo, inclusive, dizendo assim, olha, quebra de sigilo não é a expressão adequada. Não é? O que acontece é que a gente tem informações sobre sigilo bancário, informações sobre sigilo fiscal, e quando se compartilha essas informações entre autoridades, entre órgãos públicos, o que a gente tem é um compartilhamento dessa informação que permanece sob sigilo. Porque quando a Receita acessa, ela tem que resguardar o sigilo fiscal. Quando o Ministério Público acessa, ele tem que resguardar o sigilo das informações. Ou seja, a gente tem conhecimento daquela informação para poder levar a cabo as investigações que se estão
que estão sendo realizadas, mas a gente mantém a informação sobre sigilo. Jamais se toma conhecimento dessa informação e se publiciza e se fragiliza a posição jurídica daquela pessoa física ou jurídica, não é, que tem direito à proteção dos seus dados. Então, há necessidade de uma mudança nessa visão, né? Nós não temos, nesses casos, quebra de sigilo. Nós temos acesso a dados sigilosos, com o compromisso de manutenção desse sigilo. Agora, entender que o sigilo possa ser oposto, inclusive às autoridades de fiscalização, é inaceitável. Eu acho que a gente pode evoluir, sim, quem sabe, não é, ou por alterações jurisprudenciais, mas hoje é muito perigoso fazer isso lá na primeira instância, porque a gente não sabe o que vai acontecer, daqui a pouco anula, né? Ou por alterações... Agora tem uma coisa muito engraçada para contar. Quando eu entrei ali no penal, eu não sou do penal, né? Então, não era, agora sou. Eu achava muito engraçado aquele negócio, daqueles advogados vindo lá todos os dias, querer anular o processo. Que bárbaro, o capítulo das nulidades no processo penal deve ser uma coisa gigante, pensava eu, né? 80% dos cursos de processo penal deve ser nulidade. Isso mudou um pouco, né? Isso mudou um pouco nos últimos anos. A gente está buscando olhar de uma maneira diferente para essas questões que são formais, resguardar as garantias, não há dúvida, não é? Mas no que há de substancial, não é? Não como meras formalidades, e sim no que há de substancial. Não é? Hoje, no processo penal, a gente já tem uma outra visão, não é? É mais frequente que a gente consiga chegar ao fim das ações, realmente conhecer do mérito e julgar as questões no seu mérito, não é? Que já é um sucesso, né? Dada a quantidade de recursos que nós temos no nosso sistema. Nós temos espaço para mais uma pergunta, e aí eu peço encarecidamente que seja só a pergunta. Não, é por causa da hora. Eu sei que nós ficaríamos aqui a tarde inteira só discutindo e debatendo essas questões, que realmente são questões muito agradáveis de debater, né? Mas nós temos um horário, então, por favor. Bom dia, desembargador. Meu nome é Stanley, eu sou membro da Força Tarefa da Lava Jato no Rio de Janeiro. E com relação, primeiro, assim, acho que a gente tem que prestar as nossas homenagens, porque o nosso trabalho só foi possível de ser desenvolvido no Rio, porque a gente teve aí antecedentes, várias das palestras que nos antecederam aqui demonstraram isso, que a gente só chegou ao caminho que a gente pode traçar hoje, porque a gente teve aí precedentes como o Mensalão, o trabalho da Força Tarefa de Curitiba, que permitiu que esse trabalho viesse a ser desenvolvido. A gente realmente não saiu do nada, né? A gente tem toda uma construção aí que vem sendo feita. E nas nossas colaborações, a gente sempre coloca uma cláusula no sentido de que o compartilhamento com outras autoridades só será possível mediante a adesão à colaboração e que aquelas provas não poderão ser utilizadas contra o colaborador. O que a gente tem observado é que, muitas vezes, a Receita e outros órgãos têm interesse em obter os dados e utilizar contra o colaborador. E é muito fácil, nesse caso, constituir contra o colaborador. Só que é muito mais interessante a gente fortalecer esse instituto. Se a gente passa a usar esses dados contra os colaboradores, a gente está agindo de uma forma autofágica, enfraquecendo o instituto da colaboração, ao passo que a colaboração ela abre um leque muito grande de oportunidades para que a Receita possa atuar contra outros agentes, né? E aí, embora seja um trabalho que ela vai ter que construir ali, mas seria muito mais eficaz, vai trazer talvez muito mais ganhos e ainda, além disso, fortalecer o Instituto da Colaboração. Eu queria que o senhor falasse sobre isso. Bom, aí eu acho a situação um pouco mais complicada, porque a nossa lei de organizações criminosas, lá, na parte que fala das colaborações premiadas, ela não permite, seja a polícia, seja o Ministério Público, não é? Ambos, hoje em dia, podem fazer os acordos de colaboração,
não permite que sejam negociados efeitos tributários disso. Então, isso não faz parte do objeto do acordo de colaboração. O acordo de colaboração, em algum momento, não é, ele vem à tona, ele se torna público, e eu acho difícil se imaginar que a Receita Federal não possa efetivamente fazer o trabalho dela relativamente a essas informações que ali chegaram. Não só uma ressalva. Não é que ela não possa fazer o trabalho dela, mas não usar as provas que o colaborador forneceu contra ele. Eu tenho dificuldade de enxergar juridicamente essa restrição, não é? Porque a colaboração é para fins penais ali, talvez isso possa ter efeitos no que diz respeito à repressão penal de crimes, inclusive contra a ordem tributária, ok? Que é o que realmente pode ameaçar a liberdade da pessoa, não é? Nessa circularidade, se a gente voltar depois à parte da repressão por crimes tributários, a gente pode ter um efeito do acordo de colaboração. Agora, na autuação fiscal, eu ainda não consegui evoluir para esse sentido aí. De qualquer maneira, os efeitos, então, relacionados a restrições de liberdades vão estar acobertados, não é? Pelo acordo. Mas os efeitos tributários, que são efeitos exclusivamente financeiros, econômicos, é outro tipo, digamos assim, de consequência, né, que pode advir efetivamente para essas pessoas que confessaram seus crimes. Me parece, por enquanto, com a legislação que a gente tem, que eles estão sujeitos a essa fiscalização, sim, e que o Ministério Público não tem como assegurar a eles que não haverá efeitos de constituição de crédito tributário, não é? Agora, claro, é muito interessante essa questão do uso, não é, das colaborações para fins de constituição do crédito tributário, porque, via de regra, a gente não constitui créditos tributários com base em depoimentos, não é? Então, tem que ver que elementos que há ali para efetivamente demonstrar a ocorrência dos fatos geradores, para se conseguir apurar, não é, as bases de cálculo. É um trabalho delicado, que provavelmente vai exigir, não é, informações concretas, financeiras, patrimoniais, não é? Mas eu lamento, Stanley, mas eu acho que realmente não se tem como blindar os colaboradores dos efeitos tributários da sua colaboração, por enquanto. Que os constitucionalistas não nos ouçam, simples. E mais um problema ainda, né? É verdade que, via de regra, é a Receita Federal que atua aí, até porque é ela que tributa a renda, não é? Mas, assim, a gente tem também um problema federativo. Então, é difícil, é complicado que o legislador ordinário, por exemplo, mesmo que ele viesse a alterar a lei da organização criminosa, que ele pudesse dispor sobre esses efeitos tributários, pelo menos no que diz respeito, né, a estados e municípios. Eu acho que a gente tem dificuldades nessa área aí, em razão das autonomias, não é, de cada um dos entes federados. Talvez eu não tenha sido muito claro, mas assim, não existe uma promessa de blindagem para o colaborador. Existe para ele, existe uma cláusula em que a gente diz que o acesso aos documentos, às provas que ele entrega, serão mediante esse compromisso de não serem utilizadas as provas contra ele. E existe também a promessa de que haverá uma interlocução com outros órgãos nesse sentido. Por outro lado, o que eu quero dizer é o seguinte, acaba sendo um trabalho muito fácil para a Receita pegar de um colaborador, que está tudo ali mastigado, que ele trouxe as provas, ele trouxe os extratos das contas dele do exterior, e ela constitui contra ele, quando ele está entregando dezenas ou centenas de outros fatos sobre outras pessoas que poderiam abrir vários outros caminhos de investigação para a Receita, e fica muito fácil, então, se trabalhar contra quem já está colaborando, quando se poderia trabalhar contra outros agentes que ainda, talvez até continuem na atividade ilícita. O Código Tributário ele tem um instituto que não é usado, que é a transação tributária.
Nunca se vislumbrou muito qual poderia ser a aplicação disso, até em razão da indisponibilidade, do interesse público, aquela coisa toda. Mas talvez a gente possa evoluir para que a Receita Federal seja parte também, não é? Ela anua a esses acordos e a gente possa ter efeitos tributários, não é? Me parece que talvez a gente devesse partir para isso, para que a Receita participasse disso, não é? Quem sabe, e aí se pudessem efetivamente ter esse efeito. Bom, mais uma vez eu vou dizer que os constitucionalistas não nos ouçam, mas eu sei que eles vão nos ouvir. Agora, duas matérias apaixonantes, né? Direito penal e direito tributário. Numa palestra do professor Leandro, não dá vontade de acabar, né? A verdade é essa, né? Nós ficaríamos aqui a tarde inteira, mas nós temos compromisso, temos horário. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de Vossa Excelência, desembargador Leandro Paulsen, que muito nos honrou. Mais uma vez, eu espero que não seja a primeira de muitas, que Vossa Excelência... aliás, o convite já fica ad eternum. A casa é de Vossa Excelência. Nós não vamos ter, agradeço também a presença de todos, nós não vamos ter intervalo. Nós vamos ter 5 minutos só para recompor a mesa e retornamos, então, com a palestra do professor Métrio. Obrigado a todos.